Olá, sou Robson Trindade e venho aqui falar para você daquilo que eu tinha prometido, que era falar de educação e treinamento. Como o visagismo abre o meu olhar, como o visagismo me torna uma pessoa que enxerga melhor e que, portanto, não incide em erros, não se deixa levar pela explicação simples que muitas vezes nos é dada de maneira ingênua. Não estou dizendo que as pessoas fazem essa colocação porque elas querem nos enganar, mas verdadeiramente elas se enganam e nos enganam também. Eu queria que você tivesse o foco para entender o seguinte: o visagismo faz você entender o conceito. Entender o conceito. Se tornar um visagista vai mudar a sua maneira de pensar, de enxergar as coisas para o novo mundo. Então eu fico dizendo para você o seguinte: se tornar um visagista pode potencializar muito mais do que você imagina. E eu vou dizer para você mais: vai mudar a sua maneira de enxergar as coisas à sua volta. Vai fazer com que você entenda mais, com mais facilidade, você, a sua cliente, a sua equipe, o lugar onde você vive e as pessoas de um modo geral. Mas o foco hoje da conversa é: o que é educação? O que é educação? Você foi para a escola, aprendeu a falar, a escrever, então você foi educado. Você recebeu uma educação que nós chamamos de educação de base. Depois de um tempo, você passou para o ensino médio. E aí você saiu do ensino básico para passar a ter educação e ensino médio. Depois de você concluir o ensino médio, alguns profissionais avançaram e aí passaram a fazer o que nós chamamos de uma graduação. Depois você avança para um curso chamado pós-graduação. A pós-graduação é uma especialização naquilo que você gostou da sua fase de graduação. Por exemplo, eu adorei a parte criminal, então eu vou fazer uma pós-graduação na área criminal. Eu me formei em medicina, aí depois eu vou fazer uma especialização, pós-graduação, em cardiologia, em cirurgia plástica, em ortopedia. Você escolhe uma especialidade do curso que você fez de medicina, por isso se tornou médico. E também existem na pós-graduação, ou seja, na especialização, que é um processo de educação, você avança e pode fazer também um MBA. O MBA é uma pós-graduação, só que a pós-graduação é especialização num tema, e quando o profissional faz um MBA em qualquer disciplina, ele, além de aprender mais sobre a disciplina, ele também aprende a gestão daquela área onde ele atua. Então, quando alguém fala assim, eu vou fazer uma pós-graduação em cosmetologia, então ele vai se aprofundar em cosmetologia. Mas se ele fizer um MBA em cosmetologia, ele vai se aprofundar em cosmetologia, mas vai aprender a fazer a gestão da área de cosmetologia. E aí eu vou dizer para você, eu coordeno um curso de MBA em visagismo, e as pessoas estudam visagismo, portanto elas se especializam em visagismo, mas também aprendem a fazer a gestão de visagismo. E aí o que você faz depois da pós-graduação? Você pode fazer um mestrado. O mestrado é uma pesquisa que você faz sobre um tema. Então eu pesquisei educação, então o meu mestrado é educação para profissionais visagistas. Então eu falo de visagismo e de educação. Eu fiz o mestrado, e o mestrado é uma pesquisa sobre um tema. O meu tema é educação e visagismo. Então, depois que você faz o mestrado, você pode avançar para o doutorado. O que é o doutorado? O doutorado é uma tese. Você vai produzir uma tese sobre um tema. E eu estou cursando doutorado nesse momento na PUC, e a minha tese é em cima de visagismo. Depois que você estudar o doutorado, que são 4 anos mais ou menos, você pode avançar mais um estágio ainda, que é o último estágio, que nós chamamos de pós-doc. O pós-doc é um cara que já fez toda a sua trajetória educacional, e aí ele cursa 1 ano de pós-doc, e aí ele não é só mestre e doutor, mas também é pós-doutor. É
um cara que avançou no limite máximo dos conceitos de educação. Então, educação é a aquisição de conhecimento que faz você ser uma pessoa com mais visão, mais intelectual, que fala melhor, que conversa melhor, que está mais preparado para enfrentar um discurso, uma palestra, um workshop, alunos, conferências, reuniões, apresentações e assim por diante. Inclusive escrever livros e outras coisas mais. Mas cada vez que você avança, o que você está adquirindo é educação. A educação que tem avançado o máximo possível. E eu vou ler aqui, que eu peguei aqui, uma anotação que fala especificamente do que é educação na essência. Está dizendo assim, educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, é disciplinamento. No sentido mais amplo, educação significa um meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos para uma outra geração, de geração por geração, e assim sucessivamente. A educação deve ser responsável pela formação do pensamento crítico e todos concordam que ela deve ser responsável pela formação pessoal do indivíduo, né? Ela é humanista dos futuros cidadãos do país, quer dizer, quanto mais você estuda, você se torna um cidadão melhor, um cidadão mais preparado. A forma com que cada um imagina a finalidade da educação é o que dá sentido à prática escolar cotidiana. Então, educação é isso, gente. Educação é um pensamento crítico, educação é instruir, é polidez, é disciplinamento e faz com que você melhore os seus hábitos, os seus costumes e os seus valores perante a comunidade. Isto é educação. Então a pergunta aqui era, o que é educação? E o desafio meu hoje é falar para você, educação versus treinamento. Então, eu diria para você que educação é crescimento pessoal. Você se torna um cidadão mais preparado. Isso é educação. Então, qualquer pessoa que torna você um cidadão mais preparado está te educando, né? Você fala assim, você não teve educação porque os seus pais, na primeira fase cetária da vida, ou seja, de 0 a 7, seus pais te preparam para a vida. Então, você tem uma educação no lar, uma educação com a sua família, os seus vizinhos, os seus tios, os seus avós, é aquela educação familiar. E depois que você avança para a escola, e eu falei, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, depois graduação, pós-graduação ou MBA, mestrado, doutorado e pós-doc. Essa é a sequência. Mas eu vou dizer para você o seguinte, o que é treinamento? As empresas do mercado de beleza costumam treinar os profissionais, mas eles dizem assim, nós temos um projeto educacional. Um projeto educacional, você já sabe o que é educação. Então, qualquer empresa que fala para você que tem um projeto educacional, ela tem que tornar você alguém que possa crescer, se tornar um melhor cidadão e ter uma responsabilidade maior com o meio que você vive, com respeito, educação, com consideração, com simpatia. São coisas que você adquire e que ninguém nunca mais tira de você. E por mais que a história mude, né, com o tempo, porque as coisas vão mudando com o tempo, mas por mais que a história mude, você continua com aquele conhecimento, e aquele conhecimento não se apaga. Não se apaga. Por exemplo, quando alguém diz para você que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Então, você sabe que o Brasil foi descoberto em 21 de abril de 1500. Por quê? Pedro Álvares Cabral. Foi isso que você aprendeu. Isso fica na escola. Você aprendeu lá, isso vai arrastar com você para o resto da sua vida. É assim que as coisas funcionam. Isso é um processo educacional. Você adquire crescimento pessoal, se torna um melhor cidadão, e isso é imutável. Ponto. Isso fecha o tema educação. Começamos agora o tema treinamento. E eu dizia que as empresas vendem um projeto para você dizendo que
ela tem um projeto educacional. Educação é uma coisa, treinamento é outra. E eu vou explicar aqui o que é treinamento. Treinamento é o seguinte: você aprendeu a dirigir. E aí você resolve trocar o carro mecânico por um carro automático. Você precisa fazer um treinamento para trocar de um carro mecânico para um carro automático. Você não será educado, porque você já fez educação na autoescola. Na educação na autoescola você aprendeu sinais de trânsito, placas de trânsito, procedimentos da legislação de trânsito. Você aprendeu o que podia e o que não podia fazer no trânsito. Você entendeu que você tem que emplacar o carro, você tem que licenciar, pagar IPVA, guardar o carro em tal lugar. Então você sabe onde não pode parar, você sabe que tem que parar no farol vermelho. Você sabe um monte de coisa que você foi educado para dirigir. Quando você sai do carro mecânico para o carro automático, você não vai ser educado novamente, porque as placas continuam as mesmas. A maneira de você dirigir continua a mesma. O que você vai aprender é o seguinte: você vai passar por um treinamento. Você já sabe dirigir. A sua educação foi lá atrás. E a educação veio recheada com todo aquele caderninho que você se lembra que você fez exame, fez prova, fez um monte de coisa para poder estar apto a dirigir. Agora, de um carro mecânico para um carro automático, você vai passar por um treinamento. Treinamento é educação? Não. Treinamento não é educação. E aí vamos avançar. Você tem um secador de cabelo e você descobriu que lançaram um secador novo. E a empresa que lançou o secador novo faz para você, prepara para você um treinamento para você aprender a lidar com aquele equipamento. Mas fazer escova, secar, reduzir umidade, você já sabe fazer isso. Ele não vai te ensinar a fazer escova melhor do que você já faz. Ele vai te ensinar como você vai usar o equipamento. Portanto, isso não chama educação. Isso chama-se treinamento. Treinamento. Uma empresa que te atende, que você compra dela, você é fiel a ela, uma marca que você gosta, não importa. Ela fala: nós temos aqui um projeto educacional, nós temos aqui um centro técnico. O centro técnico ensina treinamento. Então eu tenho o centro técnico aqui, tem um projeto educacional que vai ser muito bom para você e tal. Ele lança uma coloração nova e convida você para ir lá no projeto de educação dele. Mas ele não vai te educar, ele vai te dar treinamento com a coloração nova, porque você já sabe fazer coloração, você já sabe usar a coloração. O que você vai passar é por um novo treinamento para conhecer aquele novo produto. Então é assim com equipamento, é assim com produtos. Fulano lançou uma hidratação nova. Você já sabe como hidratar, como condicionar, como recuperar, como melhorar a elasticidade do cabelo, como tratar o couro cabeludo. Você já sabe tudo isso. Mas a empresa que você gosta lançou um novo procedimento de hidratação. O que ele vai fazer? Treinar você com um novo produto. Ele não vai fazer você crescer com a educação. Ele não vai tornar você um cidadão melhor. O que ele vai te dar é um treinamento. E ele tem todo o interesse em te dar treinamento. Porque se você for treinado com o produto novo dele, com o equipamento novo dele, com o carro novo dele, você vai comprar o carro, o produto ou o equipamento. Se você vai comprar, então ele treina você. Porque ele tem interesse que você seja treinado. E treinamento é atualização. Educação é crescimento. Então a pessoa fez um curso de visagismo de graduação. Aí ela faz uma pós-graduação em visagismo. Por quê? Porque ela quer crescer como visagista. Mas a pessoa que já trabalha com visagismo, que já usa o visagismo e que já atende os seus clientes com visagismo, pode fazer um novo treinamento, que ela vai se atualizar as coisas que o tempo não para. E a gente vai cada dia mais lançando coisas novas, cada vez mais tendo novas ideias, e isso é que faz a vida ser uma grande alegria. Mas lembre-se, educação não é treinamento. Então quando alguém disser para você: eu tenho lá um espaço educacional lá na minha empresa, você fala assim: você ensina o que lá que torna o profissional melhor cidadão? O que você tem lá que faz eu como profissional crescer, aprender mais? Não é ser treinado. Existem pessoas que vão no espaço técnico para aprender algumas coisas interessantes. Eu nem sei fazer escova, então você vai para uma escola e você vai ser educado a fazer uma escova.
Depois que você aprender a fazer escova, você vai passar por vários treinamentos de atualização. Então você pode ser educado para ser um cabeleireiro? Pode se você não for. Mas se você já for, você pode aprender um corte novo? Pode. Mas é um treinamento, a atualização, um novo corte. Porque cortar você já sabe. Então, por favor, eu te peço. Porque num olhar visagista, eu tenho que dizer para você, educação é uma coisa, treinamento é outra. Então a pessoa pode dizer, eu tenho um centro de treinamento lá na minha empresa. Não digo que eu tenho um espaço educacional, porque educacional tem que fazer você crescer como pessoa. Eu vou ler para você o que é treinamento. Porque como eu li que é educação, seria injusto eu não ler o que é treinamento. Já falei que é educação. Então estou falando aqui, ó. A expressão treino ou treinamento se refere ao processo de aquisição de habilidades e competências como resultado de formação específica profissional ou do ensino da habilidade prática relacionada a competências úteis acerca de uma técnica, equipamento ou produtos. Percebeu? Está no dicionário, você pode buscar. Estou lendo aqui, está no dicionário ó, o conteúdo. Você pode ler e vai descobrir. Não fique mais parado, não fique estagnado, avance, porque a chance é sua, a oportunidade é sua. Quem cria os obstáculos é você mesmo. O que eu estou fazendo para você aqui é te mostrar um atalho entre como você faz para você crescer como pessoa ou se atualizar tendo treinamento. Você pode avançar na educação tendo crescimento ou se atualizar tendo treinamento. Mas educação é uma coisa e treinamento é outra. Não se confunda ou não deixe que confunda você. As pessoas podem te ajudar. Elas não podem dizer para você que estão te dando educação quando o que elas estão fazendo é te treinar.